Olá, caro candidato Alisson, me responda a seguinte pergunta de direito constitucional. Existe previsão de pena de morte no Brasil? Obrigado, cara excelência. A resposta ela é, de uma certa forma, objetiva, se analisado pelo aspecto constitucional. Lá no artigo 5º, vamos observar que não há possibilidade de pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí, nessas hipóteses de caso de guerra declarada, é necessário olhar o Código Penal Militar, em que vai ter as hipóteses, como exemplo, de traição à nação, né? Então, essas hipóteses estão previstas taxativamente lá no Código Penal Militar, para a pena de morte. A regra é não haver a pena de morte em si. No entanto, existem alguns doutrinadores, como exemplo o professor Rogério Sanches, ele destaca duas outras, entre aspas, penas de morte, segundo a visão dele, que existem no nosso ordenamento jurídico. Você deve nesse momento estar pensando, né? Nossa, que baque! Na verdade, tem que pensar que eu estou respondendo pro magistrado ali, pro juiz, sei lá, né? Pro meu examinador, não dando... Então, cara excelência, segundo esse doutrinador, segundo ele, existem duas outras hipóteses que poderiam ser consideradas como pena de morte. Vale aqui eu destacar para vossa excelência, que seria quando existem aquelas aeronaves hostis circulando no nosso espaço aéreo e existe um comando para que ele pouse a aeronave. Segundo, terceiro mando de pouso não pousou, existe a previsão legal, né, na lei do abate para abater essa aeronave. Então, veja, segundo o professor Rogério Sanches, isso seria uma pena de morte para aquela pessoa que está ali conduzindo essa aeronave de forma hostil. Não é unânime isso, mas vale a pena essa observação. Outra hipótese trazida por esse doutrinador seria quando existe o dano ambiental realizado por uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica é condenada ao encerramento de suas atividades. Então, seria uma pena de morte para a pessoa jurídica na hipótese de degradação ao meio ambiente. Então, seriam essas duas hipóteses aí que trariam uma certa surpresa, né? uma questão doutrinária diferente daquilo que existe lá na Constituição. Mas, de um modo geral, a resposta é que não existe pena de morte no Brasil, excelência. Vamos ver aqui a respostinha aqui, só para o pessoal ver o que eu escrevi. Excepcionalmente, sim. Constituição, artigo 5º, inciso 50... me perdi já. 50, 67. 67 não, né? É 47. Tô mal nos números romanos. Defendido por doutrina... Tem duas hipóteses defendidas pela doutrina, então. O abate à aeronave hostil e o encerramento da atividade pessoa jurídica causada por dano ao meio ambiente. Aí ali embaixo tem o artigo certinho das referidas legislações ali, caso você queira anotar. E aqui o livro do professor Rogério Sanches, de 2019, e as páginas em que eu retirei essas informações. Então, essa resposta eu acertaria com êxito, acredito eu, né? Conforme os meus estudos, né? Aí depende também do que o examinador ia querer. Obrigado e até a próxima.